Olá amigos, nesta quarta videoaula daremos continuidade ao estudo do Grupo Clã. Hoje veremos um pouco da vida e da obra de dois importantes poetas e de dois grandes contistas desse movimento. No primeiro bloco, nosso foco será os poetas Arthur Eduardo Benevides e Otacílio Colares. No segundo bloco, trataremos da vida e da obra do contista Eduardo Campos. Por fim, no terceiro e último bloco, discorreremos sobre o contista Braga Montenegro. No fim dos slides, apresentarei nossa segunda atividade avaliativa da disciplina. Então vamos aí aos dois poetas. O primeiro, Arthur Eduardo Benevides. Arthur Eduardo Benevides nasceu em Pacatuba em 25 de julho de 1893 e faleceu em Fortaleza em 21 de setembro de 2014. Farei essa correção aí nos slides de vocês. Foi poeta, contista e ensaísta com mais de 40 livros publicados. Foi eleito em 1985 Príncipe dos Poetas Cearenses, título antes recebido pelo padre Antônio Tomás, por Cruz Filho e por Jada de Carvalho. Bacharelou-se em Direito e em Letras e foi professor titular da Universidade Federal do Ceará, portanto meu colega. Foi membro da Academia Cearense de Letras, tendo sido seu presidente entre 1995 e 2005. Aqui algumas obras que ele nos deixou. Recebeu mais de 30 prêmios literários, destacando-se o Prêmio Rio de Literatura, de 86, e o Prêmio Bienal Nestlé de Literatura, de 88. Entre suas obras literárias, contam-se Navio da Noite, Os Hóspedes, A Valsa e a Fonte, Viola de Andarilho, Oráculo de Delfos ou As Vinhas Amargas do Silêncio, A Rosa do Caos ou Canções de Quase Amanhecer, Os Deltas do Sono e o Navegar das Tardes em Setembro, Cantares de Outono ou Os Navios Regressando às Ilhas. Então, pelos títulos aí, vocês já podem perceber a importância da figura do mar na poética do autor, né? Alguns aspectos da obra: poeta lírico por excelência, podendo mesmo ser chamado de poeta elegíaco, quer dizer, lamentoso, não é? Entre as figuras constantes de sua poesia estão a morte e o mar. Vimos inclusive ali pelos títulos. Apesar de sua forma lírica, a poesia de Arthur Eduardo Benevides, quando vista em profundidade, configura uma forte denúncia da destruição do conteúdo social da existência humana no mundo contemporâneo, né? Então ele enxerga essa perda de humanidade, né? Esse desaparecimento desse sentimento de fraternidade, né? Nós veremos inclusive isso em um dos poemas dele que eu destaquei. O senhor Arthur Eduardo Benevides é uma vocação poética toda voltada para os dramas do sentimento, muito especialmente para aqueles adequados a tratamento fecundo. Sua inspiração é fogosa e atinge às vezes a estados de poesia verdadeiramente admiráveis. Cada uma dessas afirmações eu tive o cuidado de colocar o autor, né, e o livro ou o artigo em que o crítico assim se pronunciou. Arthur Eduardo Benevides consegue um jogo verbal impressionante. É um mágico, um malabarista fantástico e misterioso. Não há dúvida de que alcançou o mais alto nível de sua criatividade poética, o que lhe garante um lugar de honra entre os poetas brasileiros mais célebres. Palavras de José Alcides Pinto. Arthur Eduardo Benevides, o mais lírico e romântico dos poetas, moderno de sua terra e de sua geração, é o mais sentimental e o mais sensível de todos eles.
poeta, prosador e tribuno. O poeta hoje, além de todo, parece buscar uma convergência entre a tradição e a vanguarda, o popular e o erudito, a lucidez e a loucura. Então aqui eu separei 2 poemas do autor para observarmos as características que foram levantadas pelos críticos, né? Então o primeiro poema chama-se Súbita Elegia e diz: Marinheiro não fui, nasci para as viagens, nasci para habitar os portos e os mares. Em vão sonhei navios, meu olhar reflete embarcações, nunca tive uma ilha para amar e me perdi nas vãs infantarias. Marinheiro não fui, minha âncora és tu, poema. No sono nasce gaivotas impossíveis. Então eu fiz aqui alguns comentários que eu passo agora para vocês. Então já no título do poema, né, nós vemos aí uma constante da poesia de Arthur Eduardo Benevides, que é exatamente o lamento, não é? A elegia, a tristeza, não é? Um poeta se vê abalado, não é? Por algo que se mostra ante seus olhos sensíveis. Outra marca do estilo do autor evidenciado no poema diz respeito ao tema, o mar, né? Figura recorrente na poética do autor. O elemento metalinguístico aparece no verso Minha âncora és tu, poema, né? Então é a poesia sendo utilizada para falar do próprio fazer poético. Então, dessa forma, a poesia é destacada como lenitivo para tantas frustrações do eu lírico. Quer dizer, ele é uma âncora, é aquilo que prende o poeta, ou a voz poética, à existência, né? E é um refrigério para ele que não conseguiu realizar os sonhos das viagens marítimas, né? Ele, embora tenha nascido para as viagens, marinheiro não foi, né? Em vão sonhou navios. A se destacar ainda a nota surrealista que fecha o poema, né? No sono nascem gaivotas impossíveis, né? Então nós temos aí o elemento onírico, quer dizer, ligado aos sonhos, representado pela palavra sono, né? E esse elemento é ligado à imagem das gaivotas impossíveis, né? Um adjetivo aí aparentemente inadequado, né? A gaivota. Então, uma imagem surreal nesse sentido. O segundo poema, um poema um pouco mais longo, chama-se Um Morto na Praia. E diz assim: Um homem na praia estava imóvel. Um homem na praia estava morto. Um homem na areia enrijecido. Vinham ondas do mar sobre o seu corpo. Vinham ventos e entravam em seus ouvidos. Viam silvos longínquos e ele morto. Adiante, mulheres se entregavam aos desejos de jovens vagabundos. Adiante, bêbados gritavam. Marinheiros no bar contavam histórias. Holofotes cruzavam a superfície sobre a noite, rasgando o bom caminho. Os uivos das águas vinham fortes. Mas um homem na praia estava morto. Ninguém o encontrava, nenhum cão vinha lamber o sangue coagulado. Ao fundo estava o mar, no alto, a lua que outrora brilhara sobre as naus e valentes marujos todos mortos. Bem próximo do corpo estava o porto, como sigla nos olhos mareantes. Notívagos passavam assobiando canções desesperadas pelo cais. Sob os gestos, alguns estavam mortos, contudo caminhavam e eram tristes. Mas na praia, o homem se encontrava como um barco fendido e estava morto. Então, os meus comentários. O poema trabalha 2 temas recorrentes na poesia de Arthur Eduardo Benevides, que é o mar e também a morte. O modernismo do texto se revela no plano formal pelos versos brancos e livres. Quer dizer, ele não trabalha com rimas e nem com uma métrica regular. O uso da anáfora, que é exatamente
essas palavras ou expressões que você vai usando no começo dos versos, né? Os primeiros 3 versos começam com um homem na praia, né? Um homem na praia e depois um homem na areia. Depois vinham, né? Então você tem essa repetição aí, chama-se anáfora. A anáfora é uma figura de repetição que gera uma circularidade dentro do poema e pode ter vários sentidos, não é? Uma delas, no caso aqui, é a reprodução do vai e vem das ondas, as ondas que vão e que vêm, assim também como os ventos. Então esse movimento de ida e vinda, não é? Entra em contraste com a imobilidade do homem morto. O tom elegíaco do poema, quer dizer, a tristeza do poeta, se evidencia a partir do descaso perante a morte por parte das pessoas que habitam nas vizinhanças de onde o morto está, não é? Então você tem aí, adiante mulheres se entregavam aos desejos de jovens vagabundos, adiante bêbados gritavam. Tem uma rotina não só comum, como também tomada pelos vícios. Ela segue como que desdenhando de quem perdeu a vida, né? Como se a vida nada mais valesse, né? Alguém que tombou. A natureza, representada pelo mar, vento e lua, igualmente mostra-se impassível diante do morto. Algo a destacar também, a lua que outrora brilhara sobre as naus de valentes marujos, né? Então essa lua que testemunhou atos heróicos, né, bravos, hoje testemunha os viciados, né? É assim também uma percepção de uma certa degradação do mundo, né? Ok? Então aí com este poema, né, nós passaremos para o próximo poeta que dei destaque, que foi Otacílio Colares. Otacílio dos Santos Colares nasceu em 1º de setembro de 1918, em Fortaleza, onde também faleceu em 6 de abril de 1988. Em 1941, diplomou-se pela Faculdade de Direito do Ceará, iniciou-se na Ceará Rádio Clube, ingressando depois nos Diários Associados. Organizou e dirigiu a Rádio Baré em Manaus. Em São Luís dirigiu os jornais Diário do Norte e O Globo. Diretor da Rádio Poti de Natal e desenvolveu atividades radiojornalísticas igualmente em Belém, Maceió e Recife. Foi professor do Colégio São João e da Universidade Federal do Ceará, os cursos de Biblioteconomia e Letras Vernáculas. É o detentor da medalha José de Alencar, principal distinção concedida pelo governo cearense. Foi membro do Conselho Estadual de Cultura. Além de poeta, foi cronista, crítico literário, pesquisador e ensaísta. Foi membro da Academia Cearense de Letras, né? A cadeira número 33, cujo patrono é Rodolfo Teófilo. E aqui, entre as várias obras que ele publicou, né, temos aí Poesia de 47, O Jogral Impertinente, Os Salteadores de Abismos, 30 Poemas para Ajudar, 3 Tempos de Poesia, A Medida do Ser e Lembrados e Esquecidos, que é uma obra em 6 volumes, né? Bom, sobre a obra dele, alguns aspectos aí que eu trouxe de alguns críticos que falam sobre ele. Então nós temos aí Santos de Azevedo diz: sua melhor produção poética reside nos sonetos, forma que cultivou desde a década de 30 do século passado. Trabalhando o lírico numa linguagem clássica, a poesia de Otacílio Colares, por certo, ficará como um testemunho autêntico deste momento dramático do mundo contemporâneo, pois acima de quaisquer contingências, ele é um poeta que teve a coragem de escolher um caminho próprio e seguir nele. Então imaginem um poeta moderno trabalhando sonetos, não é? Então ele o fez e sem vergonha nenhuma, né? Sem vergonha nenhuma de fazer isso, e o fez muito bem. Não o impediu de ser moderno. Otacílio Colares vem constituindo nos 3 últimos decênios uma obra literária da maior transcendência, seja como poeta, ensaísta e cronista de primoroso estilo e inexaurível capacidade de criação.
Otacílio Colares é nome que deve ser lembrado como o de um autêntico poeta. O verso de Otacílio Colares plasma-se precisamente naquela busca consciente e realizada do real absoluto. Otacílio Colares é romântico, fortemente marcado pela tradição clássica. Achei muito interessante essa afirmação do Antônio Girão Barroso, né? Então, mostrando que o romantismo ele não está preso aos limites da escola romântica, né? O romantismo é uma constante. Você pode ser um modernista romântico. Os sonetos de Otacílio Colares são mais aproximados da dicção clássica, notadamente pelo verso de sabor quientista, não deixando de lembrar o sopro de classicismo que povoou alguns dos melhores espaços da poesia de Manuel Bandeira ou de Vinícius de Moraes. Foram dois poetas modernos que, igualmente a Otacílio Colares, cultivaram também formas do passado. Otacílio Colares, embora componha com segurança o poema de versos livres, se consagrou como poeta acima de tudo através do soneto. Temos mesmo a impressão de que é no soneto que o poeta se sente à vontade, razão porque o compõe geralmente dentro das normas clássicas, o que, longe de lhe dificultar a expressão, torna-o mais fluente, por paradoxal que isso pareça. Então ele não é, as suas ideias, elas não são tolhidas pelas amarras aí do metro, não é? Da rima, da forma, da estrofe. Isso é para poeta ruim. Poeta bom não se sente limitado pela rigidez aí do metro. Otacílio Colares nasceu poeticamente entre revolucionários, mas, sem ser reacionário, conservou seus próprios sentimentos. Então aqui eu trouxe, ainda tem mais um pouquinho sobre a poesia dele. Em poemas como Soneto à Antiga, é visível e deliberada a presença da dicção camuniana. Perdoai-me, senhoras, se rendido aos estranhos encantos de outra dona, meu coração do vosso distraído, por outra no momento se apaixona. Não é? Então, como sabemos, Camões ele foi mestre tanto na medida nova como na medida velha, né? Então os 7 sílabos ele dominou da mesma maneira que os decassílabos, né? Tanto as trovas como o soneto, não é? Ele foi mestre nessas várias formas poéticas. Otacílio Colares, fiel ao seu modo de ser artístico, nunca se envergonhou de fazer sonetos, quando todos ou quase todos de sua geração se expandiam em versos livres. Ainda assim fazia questão de afirmar sua espontaneidade. Então ele se sentia livre escrevendo dentro de uma forma com tantas regras, né? Escrever um soneto, você tem a posição certa onde você vai rimar. Você tem também a questão do metro, em geral decassílabos, né? Você tem até mesmo a cesura, que são os locais onde vão ficar as tônicas, né? Então, mesmo assim, ele se sentia tão à vontade que ele não se sentia tolhido, né, à expressão das suas ideias. Mestre moderno do soneto, Otacílio Colares reafirma este título ao compor um trabalho de arte, que ficará marcando seu nome no panorama das letras poéticas do Brasil. E agora sim eu trouxe 2 poemas do autor para examinarmos aí essas características, né? O primeiro poema chama-se O Jogral. Eu faço versos como quem procura, certo de achar, sem dor nem sofrimento, na musa amiga endevassada e pura, o desejado e justo valimento. Nada me dói da mágoa que enclausura a outros, mais triste o áureo pensamento, que esse me vem, de manso e sem tortura, ao tempo azado e em cada bom momento. Tédio em mim não se dá de ausente a vê-la, por tempo prolongado a caprichosa poesia que me serve a seu agrado. E aí me vou, feliz de assim querê-la, furtiva das vezes, outras dadivosa,
com ar feliz do que se sabe amado. Então, a primeira questão aí, este poema abre o livro O Jogral Impertinente, publicado em 1965. A abertura do poema remonta ao poema Desencanto, de Manuel Bandeira, né? Um dos poetas que influenciou Tarsila Colares, junto de Camões, Vinícius de Moraes e outros tantos. Então, neste poema Desencanto, de Manuel Bandeira, o poema abre-se dessa forma: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. E ele termina o poema dizendo: eu faço versos como quem morre, né? Então, ele retoma e reescreve: eu faço versos como quem procura. Nesse poema, o autor expõe sua profissão de fé artística, como destaca Santos de Azevedo em 10 ensaios de literatura cearense, né? Então aqui ele diz o que ele acredita sobre a função da poesia, não é? Como ela deve ser, ok? Estamos diante de um soneto clássico, forma fixa criada por Petrarca no século XIV e muito frequente no modernista Otacílio Colares. O domínio do método decassilábico, não é? Cada verso com 10 sílabas poéticas, mostra como de fato foi um mestre moderno do soneto. A influência clássica também se afirma pela referência à figura do jogral, artista que na Idade Média ganhava a vida divertindo o público, nos palácios ou nas praças públicas, com sátiras mágicas, acrobacias, mímica, né? Então também uma figura peregrina, né? Figura ambulante que vai de um lado para outro. Então tem a ver também com o que ele entende sobre poesia, né? O segundo poema que separei dele foi Barcarola, né? Então, primeiro vamos ler o poema. Barcarola. Velas pandas, vento forte, barco leve sobre o mar, portos novos, 1000 surpresas, 1000 línguas a decifrar. Meus desejos de criança nunca os pude realizar. Águas mansas, calmarias, canções para me berçar. Leves mãos nos cais do porto, lenços brancos a acenar, partidas precipitadas, com prantos a provocar. E os retornos sem aviso para as ânsias consolar. Foi destino que não tive, foi fado mal, foi azar, que me deu desde os primeiros momentos de desejar. Tudo é morto desse encanto que não pode desfrutar. Velas pandas, vento forte, barco leve sobre o mar. E os desejos de criança nunca os pude realizar. Agora sim, os comentários. Então, o título Barcarola diz respeito às canções dos gondoleiros, né, da italiana Veneza, reforçando assim a musicalidade do poema. O poema mostra como Otacílio Colares fincou raízes profundas na lírica lusitana, né, na qual se destacavam as quadras sete-silábicas ao sabor popular. Então aí são quadras, estrofes com 4 versos, cada verso possuindo 7 sílabas poéticas, que é exatamente o método predominante, por exemplo, na literatura de cordel. Camões, por exemplo, explorou magistralmente essa medida velha, né? A influência lusitana também se evidencia pelo tema, que são as viagens marítimas. A simplicidade das rimas, notem, todas elas em ar, né? Aproxima o texto das canções de rodas infantis. Por sinal, a criança aparece também na figura do sonho de menino não realizado, pôr-se ao mar. Então, com os comentários deste poema, nós encerramos aqui o primeiro bloco da nossa 4ª videoaula.